Salve, turma querida, turma boa. 3 de julho de 2024, quase de férias, né? Quer dizer, eu não vou parar. Dia 10 eu tô aqui, 17 eu tô aqui, 24 eu tô aqui, mas onde eu trabalho a gente vai dar uma parada aí. Semana então, portanto, de 26 de junho a 3 de julho. Pretendo não fazer muitas introduções, a não ser essa questão do debate do Biden, né, que gerou muita polêmica dentro do cenário político norte-americano, se ele desiste ou não da eleição. Hoje, dia 3, ele fez um pronunciamento dizendo que não vai desistir. Assim que nós tivermos uma notícia concreta, isso está no debate, está na ordem do dia. Não tem nada concreto, mas, de fato, ele reconheceu que perdeu o debate para o Trump e as pesquisas também revelam isso. Agora, se ele vai abandonar a candidatura ou não, é aula para próximas, é assunto para próximas aulas. Vamos lá que tem muita coisa para falar. Olha, eu começo deixando aqui os meus endereços, porque as pessoas querem saber sobre os livros de atualidades. Tem um livro de realidade brasileira, acabei vendendo um ontem para o CNU. Estou terminando o livro 19, mas não adianta ficar esperando o livro 19, porque o 17 e o 18 abordam questões do primeiro semestre de 2024 e temos outros exemplares também de 2023. Então, como é que faz? Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Cada exemplar custa R$25, isso há 2 anos. Eu faço porque é uma forma de te ajudar e de você me ajudar. Então, é um merchan meu, né? O coordenador Cristiano me autoriza a divulgar o meu trabalho pessoal aqui. E me segue também lá no Instagram, que eu sempre publico uma notícia que eu acho relevante para as provas de atualidades, tá? Então vamos lá. Para o seu controle, semana de 26 de junho a 3 de julho. Fico pequenininho, mas depois eu saio. Mais empresas, menos vagas. Nada de novo no front. Indústria brasileira perde 740 mil postos de trabalho em 10 anos. Por que será? Lógico, você já tem a resposta. A mão de obra está sendo trocada pela tecnologia. Apesar do número, da queda do número de trabalhadores, o setor tem cerca de 11 mil empresas a mais. Ora, criamos 11 mil empresas e perdemos 745 mil postos de trabalho. Então, só se conclui com o quê? Uma queda de 8% em 10 anos. Só podemos concluir que essa mão de obra está sendo trocada e vai ser trocada cada vez mais pela inteligência artificial, né? E a distribuição era a seguinte: 8 milhões na indústria de transformação e 225 mil na indústria de extrativa. Transformação é aquela que transforma deixa eu sair daqui, uma matéria-prima em bem de consumo. O metal, por exemplo, é uma matéria utilizada para a produção de carro. Extrativa é a extração de matéria-prima. Então, é uma indústria de larga escala, né? Então, você tem um número aí, segundo a analista do IBGE, a pesquisa aponta para uma mudança estrutural na indústria brasileira que pode indicar, já indica novos métodos de produção que requerem estruturas mais enxutas. Já há indústria fazendo teste, por exemplo, com semana de 4 dias, que percebem que as pessoas produzem mais em casa, ficando um dia em casa, acaba trabalhando mais, é uma loucura, né? Mas está aí um dado da radiografia brasileira, temas muito pertinentes nas provas de atualidades. Eles querem saber se você tem um diagnóstico do Brasil e analisa bem essa notícia, né? E então saiu essa semana, né, um dado do IBGE, que é a pesquisa da indústria anual. Aliás, eu vi hoje que a indústria também teve uma retração nesse trimestre. Gente, aqui ó, não vou aparecer e dar tchau para você ficar com o slide.
Ah, fiquei pequenininho. Desaparecidos, estradas bloqueadas, escolas fechadas, lixo nas ruas. Situação do Rio Grande do Sul 2 meses após as enchentes. Temporais e cheias deixaram 179 mortos, 800 feridos e 34 desaparecidos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas de alguma maneira pelos impactos das enchentes. Ora, temos os números, tá? 87 mil toneladas de resíduos já foram retiradas das ruas. Então, o Rio Grande do Sul registra 34 pessoas desaparecidas, né? As unidades ficam em Bento Gonçalves e em Lajeado, né, dois corpos de bombeiros. Fazem buscas em margem dos rios e tal. E Porto Alegre é a cidade com mais abrigos, tem 36 e maior público atendido, 1.500 pessoas. Então aqui, 37 mil alunos sem aulas, nós temos o número da tragédia do Rio Grande do Sul. Acho que agora a gente já pode, como eu falei, e peço para assistir vídeos anteriores, Atualidades é assim, é o noticiário, né? Eu estou contando notícias e quando eu conto uma notícia e ela muda, eu tenho que descontá-la aqui, como vou fazer hoje, você vai ver. Tá? Então esse aí agora a radiografia negativa, não que a primeira não seja negativa, lógico que é perder emprego, né? Mas essa é uma radiografia de uma tragédia que deixou o Brasil comovido. Temos os números, infelizmente. Ora, nada, assim, eu que venho do campo da educação, comecei dando aula no curso Ângulo, fiquei 13 anos dando aula em pré-vestibular, depois migrei para o concurso público, né? E dei aula em escolas renomadas e fui levando as duas funções aí, concursos públicos e escolas privadas de renome aqui em São Paulo, São Luís, no MAG, no Objetivo, onde eu fiquei mais tempo foi no Ângulo, e dali eu peguei o know-how de atualidades que já era da minha parceria com a professora de redação e encaminhei para o mundo dos concursos públicos, né? Então, a notícia, ó, escolas devem combater bullying machista e homotransfóbico, decide STF. Ora, meu Deus do céu, a gente já faz isso desde que a gente é professor, né? Então, o tribunal julgou a ação do PSOL contra o Plano Nacional de Educação, de 2014. Ministros seguiram o voto do relator. Então, que decidiu que as redes públicas são obrigadas a tomar medidas para combater, no ambiente escolar, a discriminação de crianças e adolescentes por gênero e orientação sexual. Por exemplo, o bullying machista e o homotransfóbico. Tá? Então, a gente já sabe que o presidente sancionou uma lei feita pelo Congresso do bullying e do cyberbullying. Então, a ideia, para mim, é meio óbvia, né? E o que eles exigem é uma explicitação do Plano Nacional de Educação, que tem que aparecer isso no Plano Nacional, perfeito? Então, não pode ter um plano só com metas de, olha, eu quero chegar a tal índice de alfabetização, tantas crianças educadas na idade certa, mas esse problema que a gente sabe que é constante, diário, que leva... E agora temos outros, né, que são o maldito joguinho aí, que eles estão jogando por dinheiro. Outro dia um aluno se matou porque ele perdeu, sei lá, 80 mil reais no joguinho do ensino fundamental. Esse é um novo drama e também esses esses cigarros aí, são os novos dramas, né, para além do bullying e da violência que toma conta das escolas e, infelizmente, só levando o Brasil para resultados negativos no campo da educação, tá? Eu gosto muito de trazer temas da educação porque as provas gostam muito, porque são educadores que formulam as questões. Olha isso, outra radiografia negativa do Brasil.
Eu quero chamar a atenção para um dado. Em 25 anos, o Brasil registrou quase 300 mil mortes violentas sem causa definida. Então, esse mapa elaborado pelo IPEA aponta situações mais graves em São Paulo, Rio, Bahia e Minas. Então, esse número representa 8% dos 3 milhões de homicídios ocorridos, 3 milhões de homicídios ocorridos no país nesse mesmo período. Em um quarto de século, foram mortas quase 3 milhões e meio de pessoas assassinadas no Brasil. Quem vai me dizer que isso não é uma guerra? Isso é uma guerra. Há 25 anos nós estamos em guerra. Pra você ter uma ideia, em 13 anos, metade disso, e é um estado de guerra, morreram 450 mil pessoas na Síria. Ok, mas acontece que você tem que entender que o Brasil não está numa guerra como a Síria, né? E não conseguem definir a morte, não conseguem identificar, não conseguem fechar o inquérito, não se sabe quem matou, ou seja, assassinos soltos, grande parte aí de feminicídios, enfim, racismos. É um dado estarrecedor que mostra o grau da violência quando a gente sempre diz, olha, saúde, educação, violência, moradia, habitação, transporte, são temas que provas amam, provas querem e você precisa ter o diagnóstico sempre posto à sua frente. Está aí o IPEA, que é um instituto absolutamente confiável e totalmente renomado, tá? Então, é isso. Triste, né? Epa, hoje eu estou percebendo que estou colocando só coisas ruins. E aí eu entrei aqui, ó. Aqui é a história de... Deixa eu molhar minha boca aqui. De ter que voltar atrás numa notícia. Até mesmo eu fiz uma questão no livro e depois retirei a questão e coloquei outra. Por quê? Havia eu gravado que haveria um leilão de arroz, até era da Tailândia ou da Malásia, que o Brasil pretendia comprar porque estaria afetada a produção de arroz lá pela tragédia no Rio Grande do Sul. Na Globo News ou CNN News, o ministro da Agricultura disse que o Brasil não precisa mais de leilão de arroz, apenas incentiva a produção nacional. E, em entrevista ao Globo News, Carlos Fávaro, que é o nome do ministro da Agricultura, disse que os preços de arroz já cederam. Eu não sei não, hein, ministro? Eu ainda vejo lá 1 quilo a quase R$8. E que não vê, por enquanto, necessidade de importar o grão. Em maio, o governo tentou realizar 2 leilões, porque o Rio Grande do Sul corresponde a 70% da safra. O que os caras do Sul disseram é que já tinha sido feita a colheita. Então, ele falou isso exatamente hoje. Tá? É óbvio que por detrás dessa história estão os produtores de arroz do Brasil que não querem um arroz mais barato vindo de fora. Então, pressionaram para que se compre o arroz nacional. Legítimo, não vejo nenhum problema em estabelecer uma relação protecionista com a nossa produção de arroz, né? Mas é preciso também forçar essa gente aí num acordo, e eles dizem que vão conversar sobre isso, para ter um certo preço mais baixo, né? Porque está caro e é o alimento básico. Olha, esta notícia é uma notícia para você ter uma ideia, também lançado hoje, chamado Plano Safra 2024-2025. É um plano que é lançado anualmente. Quantos de bilhões de reais são colocados? Porque a gente fica com a ideia de que o dinheiro desse agronegócio é da iniciativa privada, ele coloca só grande parte, sim. Mas em grande parte, 400 bilhões de reais são emprestados pelo governo para que esses caras invistam.
de acordo com o governo, o valor destinado ao financiamento, ao incentivo agropecuário, é 10% maior do que o disponibilizado na edição passada. Ótimo, tomara que a comida fique mais barata, e ali 293 bilhões para custeio que vai custar para produzir e comercializar, e 107 milhões para comprar novas máquinas. Hoje cedo, porque isso foi anunciado agora à tarde, notícias quentíssimas, agora que eu estou gravando, 19 horas do dia 3, ele também havia dado para a agricultura familiar, que é o que geralmente produz o nosso hortifruti, né? O cinturão verde que existe em torno das cidades, que produz a comida que vai à nossa mesa, né? Grande parte dessa safra aí é para exportação. Agora, a agricultura familiar é que faz o tomate, que faz o alface, né? A berinjela, que a gente come todo dia. E aí, destinados 75 bilhões. Acho que poderia ter até um quindim a mais aí, porque para que os alimentos ficassem mais baratos, já que os juros cobrados nesse financiamento são mais baixos. Então, guardar o nome desse plano e ter uma ideia do montante de dinheiro que o Estado investe aí no agronegócio, para não se pensar, e por isso tem uma bancada do agronegócio forte, porque eles têm muito interesse nas decisões do Estado, porque eles conseguem muito dinheiro a juros que a gente não consegue no banco, por exemplo, né? E olha, muitas vezes eles conseguem até perdão e não pagam esse dinheiro emprestado. Pensa a Deus, contei minha língua. Vamos lá para a sessão de manchetes. A NASA escolheu a SpaceX do Musk para retirar a Estação Espacial Internacional de órbita em 2030. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra desde 98. Ela vai ser jogada no Pacífico, num cemitério, e uma nova estação espacial está sendo construída. Então, aquela que vai astronauta do mundo todo, né? Nessa coisa dessa estação espacial, ela não leva em conta as querelas existentes na geopolítica mundial. Taxação de compras até $50, que o Lula sancionou, e exclui remédios, valerá a partir de 1º de agosto. O governo regulamentará como é que vai ser essa taxação, né? Então, agora vem aí a regulamentação. O Lula sancionou na quinta-feira, a cobrança é 20%, né? Fora o ICMS estadual. Estados Unidos anunciam novas sanções ao Irã por conta da escalada do programa de enriquecimento nuclear. Desde que lá no governo Trump os americanos cortaram o acordo nuclear com o Irã tem investido no seu programa nuclear, está muito perto de construir a sua bomba, né? A ação impõe sanções a 3 empresas baseadas nos Emirados Árabes e 11 navios. Não é aquela sanção, mas é a clareza que é necessário sentar à mesa novamente para negociar esse acordo. Viena foi escolhida a melhor cidade do mundo pela 3ª vez para se viver. Na notícia tem a top 10, né? São cidades europeias. O que analisa, depois se você quiser, pode me pedir que eu mando o top 10 para vocês, né? Mas é melhor guardar Viena, porque é a 3ª vez que ela ganha, capital da Áustria. Analisa estabilidade, infraestrutura, saúde, educação, cultura e meio ambiente. Provas adoram essas informações. Olha que loucura, eu nunca pensei que alguém pudesse fazer esse tipo de pesquisa. E tudo que é inusitado e histórico tem que aparecer na nossa aula. O número de pessoas que usam drogas aumentou 20% em 10 anos, diz ONU. Mais de 292 milhões de pessoas consumiram alguma substância psicoativa no período, a maconha sendo a mais usada. Pessoal, a droga que está mais sendo utilizada aí são essas drogas sintéticas, tá?
os opioides, né, que aumentou muito o consumo. Apesar de todas as campanhas, de toda a revelação científica dos males que as drogas produzem, está aí um dado mundialmente negativo, e daí você entende o porquê do poder do narcotráfico, do crime organizado, porque é um comércio que cresce. 30 anos do real. As provas também gostam de aniversários, né? Então, R$ 1 hoje equivale a 12 centavos da época. A inflação acumulada desde 94, mesmo em ter uma inflação baixa, então em 30 anos foi de 700%. Para ter o mesmo poder de compra, seriam necessários R$ 8 para cada R$ 1. Então, faça aí a sua conta. Se você ganhava R$ 4.000 lá em 94 e ganha hoje os mesmos R$ 4.000, você tinha que estar ganhando 8 vezes 4, R$ 32.000 para ter o mesmo poder de compra que você tinha lá. É isso que a inflação faz com a gente, né? Retira o poder de compra. Agora, aqui, logicamente, não está sendo colocado o quanto foi o reajuste salarial tal, no período. Olha, muita atenção, porque nós estamos a menos de 30 dias das Olimpíadas e as provas adoram as Olimpíadas. Tal. Eu já gravei vídeos anteriores falando do mascote, que tem a ver com a Revolução Francesa tal, e com a Torre Eiffel, que é o grande símbolo aí das Olimpíadas. E atenção, as provas gostam muito de cobrar. E aí, muitas notícias sobre as Olimpíadas, né? O comitê revelou os cenários novos ao mês da abertura. A Arena Vôlei de Praia aos pés da Torre Eiffel, 12.000 pessoas. A Arena do Judô também estará em fase final de montagem. Então, o que é mais interessante? Na entrada de restaurante dos atletas, as bandeiras de 200 países que vão participar estarão hasteadas, 10.000 esportistas estarão hospedados, movimenta muito. Nós tivemos uma Olimpíada no Brasil, né? Agora, o grande lance dessas Olimpíadas será, né? Onde é que está aqui? Apresentaram a Arena do Vôlei, tem capacidade, tá? Daqui exato a primeira cerimônia de abertura da história de Olimpíadas realizada fora de um estádio. Tá? Então ela vai ser ao ar livre, no Rio Sena, tá? Então, em barcos pelo Rio Sena. É a primeira vez, então guarda essa informação. E também as medalhas terão um pedaço de ferro da Torre Eiffel. Não sei como é que eles vão fazer isso, mas tá aí a Torre Eiffel simbolizando muito a história da França e tal. E acho esse detalhe interessante, né? A primeira Olimpíada a ter uma abertura fora de um estádio, vai ser ao céu aberto. Isso está levando muita gente a se preocupar com ataque terrorista. Você vai ver só a segurança que a França vai impor nessas Olimpíadas com medo dos ataques terroristas, porque as pessoas estarão muito expostas, né? Agora entramos nas internacionais. Gente, eu fiquei na aula passada de falar sobre a tentativa de golpe na Bolívia. Então, como é que foi isso aí? Cara a cara entre golpista e presidente, acusação de autogolpe, porta quebrada por tanque. Os detalhes da tentativa frustrada de golpe na Bolívia, que já teve mais de 80 golpes na sua história. Foi liderada por o ex-comandante do Exército, que já foi afastado e pode pegar 20 anos de prisão. Afastado após ameaçar o ex-presidente Evo Morales e preso na quarta. O atual presidente Luiz Arce fez pronunciamento destituindo o chefe das Forças Armadas, né? Então, em pouco menos de 4 horas, era na quarta-feira que estava acontecendo, enquanto eu gravava a aula, eu falei, bom, vou ter que esperar, né? Mais tenso da sua já turbulenta história política recente. Em uma tentativa frustrada de golpe, ex-comandante do Exército, Juan Zuniga, e soldados invadiram o Palácio Queimado, antiga sede do governo. E logo após a invasão, o presidente boliviano foi pessoalmente até o local e
e fizeram uma discussão cara a cara, os dois, né? O ex-comandante acabou preso, e o Arce conseguiu mostrar sua força, né? E trocou todo o comando do Exército. Então, uma tentativa frustrada. Luiz Arce concorrerá pelo poder com seu ex-aliado Evo Morales, que já foi presidente. Então, o que está por detrás? Mesmo fora do poder e impedido de concorrer à presidência, o ex-presidente Evo Morales foi uma das figuras centrais da tentativa de golpe. No dia anterior, Zuniga havia sido destituído do cargo do Exército após fazer ameaças a Evo Morales. Ele afirmou que prenderia Morales caso ele voltasse ao poder. A Arce saiu em defesa de Morales, mesmo sendo atualmente rival do ex-presidente. Os dois antigos aliados romperam no ano passado, após o ex-presidente anunciar a intenção de se candidatar novamente nas eleições do ano que vem. Atualmente, Morales tenta derrubar uma decisão da Justiça que impede a sua candidatura. Então, por detrás desse golpe, então, mesmo eles fazem parte do mesmo movimento político, o Arce e o Morales, é o seguinte: esse chefe do Exército não quer o Morales de volta e, portanto, tentou dar um golpe para evitar que o Morales eventualmente concorra em 2025 e possa vencer as eleições. Tá? A gente tem que aguardar. Só o que, por enquanto, a gente tem é que a tentativa não deu certo. E muita gente não deu muita atenção a isso, pessoal, mas o Brasil necessita do gás da Bolívia e qualquer mudança política e estrutural lá afeta a nossa economia. Então, muita atenção nessas questões da América Latina. Ah, não, isso é mais um golpezinho de uma república de bananas da América Latina. Não é bem assim. As relações aqui dentro, principalmente na questão do gás, são muito importantes para o Brasil. Mas fracassou. E viva a democracia. Gente, babado. Extrema-direita vence. Eu falei para vocês que o Macron trucou. E, ao trucar, dançou. Porque a extrema-direita vence o primeiro turno na França. Vamos aguardar o segundo turno. Está tendo um jogo de alianças, gente desistindo, porque lá tem uma história de segundo e terceiro lugar, então o cara deixa de concorrer para que os votos dele migrem para outros deputados, para formar a maioria de 289 deputados. Porque você pode ter lá é um semipresidencialismo. Então você tem o presidente da República e um primeiro-ministro, né? Então os dois governam juntos. E se a extrema-direita e a direita vencerem, o Macron vai governar com gente da oposição, porque ele tem mais 3 anos de mandato. Ora, eu quero só dizer assim, olha, então, a reunião nacional de Marine Le Pen, que é a líder, saiu à frente no primeiro turno, o segundo turno vai ser esse final de semana, aí a gente vai ter já uma radiografia. A Nova Frente Popular, um bloco de partidos de esquerda, ficou em segundo lugar e o terceiro lugar do Macron. Se esse bloco de esquerda se juntar com o Macron, vai dar 48%, pode ser que ele consiga ter maioria. Teve recorde de participação em quase 40 anos. O voto não é obrigatório, mas tudo isso aconteceu, você deve lembrar, porque o partido de extrema-direita na França também venceu e deu mais deputados para o Parlamento Europeu. Então, no dia 7 de julho, aí na próxima aula, nós vamos ter a clareza do que vai acontecer com a França. E aí se chama governo de coabitação, que ocorreu apenas 3 vezes na história, o que pode paralisar o governo de Macron, porque se o primeiro-ministro ele apresenta uma proposta, o primeiro-ministro é contrário a ele, o governo não atua, tá? O atual primeiro-ministro, Gabriel Attal, é aliado de Macron.
Mas vamos aguardar. Aqui é tudo especulação de pesquisa. Nós vimos muitos movimentos políticos para o lado do Macron para tentar conter a Marine Le Pen, a agitação contra essa extrema-direita, que ela tem um discurso islamofóbico, ela tem um discurso contrário às mudanças climáticas, tem um discurso contrário ao aborto, e a França tem a tradição de ser o país mais democrático da Europa e é a terceira economia europeia, a Alemanha, Reino Unido, depois a França. Decisões políticas na França envolvem o mundo. Vamos acompanhar de perto. Aqui eu estou contando mais um capítulo e é isso que é importante. Eu já destacar aqui aquilo que você já, ao assistir a minha aula, fala, poxa, o professor levantou essa questão. Então deixa eu acompanhar. É o meu eterno desejo de transformá-los em autônomos em atualidades. E por isso a gente está há mais de um ano aqui no canal do Vencendo Concurso, fazendo livros, né, batendo nessa tecla, sem ficar o tempo todo com merchan, são 40 minutos, de 30 a 40 minutos semanais, onde eu faço um balanço. Nenhum curso me dá essa chance. Eu já dei aula em mais de 10 cursos aqui em São Paulo. Muitos faliram, acabaram, tal. Outros não dão valor à atualidade, só quando tem edital que tem atualidades. Aqui, como temos muitos editais que têm atualidades, eu gravo toda semana. E eu agradeço profundamente ao Vencendo Concurso, que tem essa única oportunidade. Todos os outros são pagos. Você tem gratuito, é só acessar o canal do Vencendo, divulgar para os seus colegas, divulgar, fazer um comentário, que tudo isso que está no que o YouTube quer são algoritmos. Quando você comenta, quando você dá um like, isso vira. E ao virar, eu consigo convencer o meu coordenador a me manter aqui semanalmente te ajudando. Então eu preciso de você também nesse sentido, tá? E o Vencendo também. Tá? E o boca a boca sempre é o melhor dos caminhos para a gente evoluir, né? Se o cara não está concorrendo com você, quer um outro concurso, que quer atualidades e tal, indica, né? Ou mesmo se está concorrendo. Estar junto não faz mal, que os dois passem. Vamos lá. Furacão Beryl destrói 90% das casas de Ilha do Caribe. Fenômeno primeiro na categoria, aí é o que eu falo. Primeiro na categoria 5, essa é a categoria máxima, vai de 1 a 5, atingir o Caribe em um mês de junho. Ganhou intensidade em pouco tempo após deixar 6, eu vi que já subiu para 7. E se aproxima da Jamaica. O presidente da Jamaica fez toque de recolher hoje das 6 da tarde às 6 da manhã, porque ele já atingiu São Vicente de Granadinas e é a primeira vez que você tem um furacão da categoria 5. Por quê? A época dos furacões é de julho até outubro. Eu me lembro que uma vez na época das vacas gordas, encontrei uma passagem mais barata para Cancún do que para Fortaleza. Vou para Cancún. Enfim, olha, professor, hein? Mas era jovem professor. Era nos anos 90, estava começando a minha carreira. E quando eu chego em Cancún, fico 3 dias trancado no hotel, porque era a época dos furacões, né? Essa época é a época do furacão, não só lá, mas nos Estados Unidos também, no México. Né? Então, atenção, porque as provas gostam de perguntar. E se é um furacão nesta intensidade, logicamente tem relação com as mudanças climáticas. Tá? Guarde o nome dele, Beryl. Vamos ver o estrago que ele vai fazer, tomara que seja pequeno. Olha aí uma coisa que é importante você conhecer. Clube liderado por Xi Jinping e Putin adiciona aliado para enfrentar Estados Unidos. Liderada por China e Rússia, SCO adiciona aí Belarus, que é lá governada pelo maior ditador da Europa, em seu crescente esforço para combater essa influência ocidental, desafiando a hegemonia dos Estados Unidos e seus aliados.
Ora, se existe a OTAN de um lado, existe a SOI, né? Que é Organização de Cooperação de Xangai. Guarda isso, tá? Belarus ajudou a Rússia na invasão da Ucrânia, contando aí, fundada em 2001 pela China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjequistão e Uzbequistão para combater o terrorismo e promover a fronteira na segurança. A SO é a OTAN da Rússia. Cresceu nos últimos anos, com apoio de Pequim, né? Em 2017, o bloco passou por sua primeira expansão a receber a Índia e o Paquistão, e agora vai ter Belarus. Então, contando com 10 membros, representando mais de 40% da população mundial, só a China e a Índia, né? E 1/4 da economia global. Também tem o Afeganistão e a Mongólia, e Mianmar e a Turquia, além de países árabes, que são parceiros de diálogo. Então, o que isso representa? Representa-se de um lado a OTAN está aumentando, tal, do outro lado existe a Organização para a Cooperação de Xangai. E aí, quais são os países membros? Tem lá os nomes, eram repúblicas da ex-União Soviética, mas existe também o envolvimento da Turquia. E olha, a Turquia está na OTAN e está nessa organização, fazendo um jogo duplo. Rússia e China juntos, né? Países árabes, a Arábia Saudita também participa. Então, é importantíssimo conhecer nesse desenho o que é essa Organização de Cooperação de Xangai, que está reunida, e olha o tamanho dela. Ela fala que é para combater o terrorismo, não me venha com churumelas, ela está aí para exatamente defender os interesses militares e geopolíticos desses países que querem enfrentar a hegemonia ocidental liderada pelos Estados Unidos. Maravilha? Essa notícia também é de hoje. Pessoal, aqui, pequenininho, os tais livros, atualidades, apostilas de atualidades, porque eu falo de apostila, porque o comentário, né? Então, você está vendo aqui que o 15 e o 16 abordam temas do segundo semestre do ano passado, tem 220 questões. O 17 já pega o primeiro semestre desse ano. Esses são os livros que eu me refiro tanto, que eu acho super importante vocês terem para treinar a questão de atualidades, porque são inéditas, são questões que eu bolo. Hoje eu fiz 3 já para o livro 19. Até eu quero ver se eu lanço ele até o final de julho, com mais de 100 questões. Então é só entrar em contato com a gente, que assim é fácil. Eu mando a minha chave Pix, você me conhece daqui, não tem como achar que eu vou fraudá-lo. Eu também espero que você também não faça rateio, porque isso me prejudica nos direitos autorais. E manda o WhatsApp. É assim que eu me comunico. E tenho feito vários amigos, vários alunos do Brasil inteiro aí. Deixa eu só ajeitar o microfone. Que conversam comigo, professor, passei, professor, o livro me ajudou, professor, gabaritei. É muito legal, muito legal. Tá, poder gravar aula pela internet, deixar aí divulgar, né, seguir a gente no Instagram, a gente vai fazendo amizade mesmo, né? Então esses são os meus endereços para você tiver interesse. Aí não é obrigatório, né? Mas eu acho que é assim, é aula, assinando o curso você tem direito ao PDF, é o material escrito, é o resumo, porque eu não fico com muitas delongas na aula, eu pego a manchete e falo, este é o foco da manchete. Por que eu faço assim, ao invés de escrever numa lousa eletrônica? Para tratar pelo menos de 20 temas semanalmente, indo direto ao ponto, tá? Então, esses são meus endereços pessoais, esses são os endereços para quem está conhecendo a aula pela primeira vez aí do Vencendo Concursos, entra lá no canal, seja um membro, veja o curso, tem várias análises editais, tem vários planos de estudo que só vão ajudar na sua formação. Maravilha, pessoal? Então, os endereços sempre a hora que a gente termina a aula semanal, mais uma aula sem parada. Para quem está me acompanhando, está percebendo que já são mais de 2 anos, acho que é o 3º ano já que eu
que eu estou nesse projeto aí. E quando tem alguma coisa específica, eu vou lá e gravo, como gravei Prefeitura de Santos. Aí tem a história de determinada cidade. Deixa eu deitar o microfone aqui que ele está querendo cair. E a gente faz história, geografia, tal, tá? Dá uma curtida, vou ficar segurando ele aqui e me despedir de você. Até semana que vem, porque eu não vou conseguir agora arrumar o microfone. Terminando com essa papagaiada aqui. Muito obrigado, valeu, curte, dá um like aí e divulga pra gente. Tchau, tchau, pessoal. Até dia 10 de julho. Forte abraço.